Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade. Estamos de volta aqui no canal da Casa Jesus Bom Pastor TV, falando sobre o encontro que está sendo promovido pela província das Irmãs Pastorinhas Jesus Bom Pastor, a província do Rio Grande do Sul, que tem como tema, né, indo ao encontro da humanidade que sofre. Nós vamos conversar também com uma das integrantes deste grupo, são 33 irmãs, são encontros regulares aqui na Casa Jesus Bom Pastor. Vamos falar com a irmã pastorinha Glória Schaefer Cardoso, ela que é gaúcha, mas é missionária em Roraima, e que tem aí uma história vocacional, tem toda uma experiência vocacional a nos prestigiar e também passou por momentos difíceis agora na pandemia do coronavírus, que ainda não terminou, mas numa realidade que realmente precisou de muita gente solidária, voltada ao próximo. Irmã, é um prazer tê-la aqui no canal da casa, seja bem-vinda. Nós aqui dizemos bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite. Então, eu sou a irmã Glória Scheffer Cardoso. Eu sou uma irmã pastorinha. E o meu sobrenome já diz que tem uma ligação muito grande, né, com Jesus Bom Pastor, porque Scheffer quer dizer pastor, né? E eu sou de uma família bastante numerosa. Nós somos em 14 irmãos, né? E só eu que sou religiosa, mas porque eu sou mais velha e lutei também para mim conseguir essa vocação para que meu pai, pelo menos, pudesse me deixar, né, seguir esse caminho. Então, eu já completei meus 50 anos, boda de ouro já, viu? Obrigada, obrigada. E quando eu senti o chamado, eu sempre, desde criança, eu sentia assim um desejo muito grande de, no meu coraçãozinho, na minha mente, era de fazer algo pelas pessoas, fazer algo, ajudar as pessoas. Eu não entendia nem muito bem, mas depois, quando eu fiz a minha primeira comunhão, aos 9 anos, primeiro encontro com Jesus, né? Então eu senti como se ele estivesse falando comigo e dizendo assim: Glória, você vai ser uma irmã, você vai ser uma pessoa boa para ajudar os outros. E realmente, né, eu me sinto uma pessoa muito assim agraciada por Deus, porque meu nome Glória quer dizer manifestação do Senhor. E o meu nome, por incrível que pareça, dois sacerdotes comprovaram, né, que o meu nome devia ser Glória. Primeiro, quando eu fui batizada, era para ser Maria Alice, mamãe escolheu, mas o padre disse: não, nasceu no dia da padroeira, 15 de agosto, tem que ser Glória. Tá bom, então me batizou por Glória, Maria da Glória. Depois de irmã, eu já tinha trocado meu nome, né, como religiosa. Quando eu fiz a profissão, os votos religiosos, a gente trocava de nome, né? E aí, quando eu fui para uma paróquia em Getúlio Vargas, um padre polonês perguntou para mim quando eu cheguei lá transferida, como é o seu nome? Irmã Glória, irmã Maria Alba. Mas é de guerra? Não, padre, eu não sou de guerra, não, eu sou de paz. Eu falei para ele. Daí ele disse assim: e o seu nome de batismo? Meu nome de batismo é Glória. Ah, então vou apresentar senhora, ele era polonês. Vou apresentar senhora como Glória. É mais bonito esse nome. Eu digo, bom, dois padres confirmando meu nome, tem que ser Glória, né? Muito bem. E aí eu vim para Caxias, né? Entrei aqui em Caxias do Sul, fiz a minha formação aqui, já trabalhei em vários lugares, né? A sua região de origem aqui no Rio Grande do Sul, qual é, irmã? Torres, lá no Município de litoral. Torres. Isso, lá no litoral, é. E depois, então, eu estive, é, assim, trabalhando também com formação, trabalhei com aspirantado, início da vida religiosa, né, que é o aspirantado, trabalhei com postulantado, formandas, né, com o noviciado, e depois eu fui para a missão, né, para a missão direta, quer dizer, na pastoral. E atualmente eu me encontro em Boa Vista de Roraima, né? Já são 6 anos que eu estou em Boa Vista, já vai para o 7º ano que eu estou lá.
Eu fui com mais duas colegas, só que elas já retornaram e outras duas foram. A gente está num trabalho muito bom, um trabalho missionário, né? Porque lá é uma região de missionariedade. Nós somos muitos missionários, tanto do Brasil, de vários estados, como do estrangeiro, né? Que estão lá porque é uma diocese, eu acho que é a última, uma das últimas dioceses, que é o último estado do Brasil também que foi criado lá, né? Roraima. E nós, atualmente, eu não faço mais parte, mas eu fiz 4 anos, fiz parte da coordenação diocesana de pastoral, trabalhando junto com Dom Mário, uma equipe de coordenação da diocese, e no final do ano a gente, então, entregou, né, essa coordenação, agora é uma outra coordenação que está levando para frente. Dom Mário foi transferido também, o Papa pediu para ele assumir como arcebispo de Cuiabá, né? Então, a gente, no momento, nossa diocese está vacante. O bispo está sendo gerado. Acho que logo mais vai ser apresentado também, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção lá, nós trabalhamos na capital mesmo, né? Num bairro da capital chamado Cidade Satélite. E ultimamente está tendo uma migração muito grande de irmãos venezuelanos, né? Nosso bairro, como é um bairro novo, então vem, à medida que eles vão entrando, fica bem perto do nosso bairro. Eles vão vindo para o nosso bairro e aí a gente vai atendendo essas famílias. São muitas, muitas famílias mesmo que chegam necessitadas, muito necessitadas, assim, e eu venho trabalhando diretamente com eles, né? A gente vê que um desafio muito grande são famílias com muitas crianças, né? Muitas crianças, muita juventude que vem chegando sozinho, os pais às vezes ficam lá na Venezuela, eles vêm para encontrar condições melhores de vida e ali às vezes eles se perdem, muitos acabam sendo mortos, porque lá em Boa Vista é uma cidade muito violenta, muito violenta. Acho que é a primeira ou segunda do Brasil, né? É muito violenta. Então, e mortes muito cruéis, né? Muito cruéis. Então, a juventude chegam ali, eles não entendem a língua, né? Às vezes eles vêm, eles têm profissão, mas eles não entendem a língua, o português. Então, a maioria deles, eles vão para a rua, né? Para o ponto, para as sinaleiras aí, e eles vendem de tudo que vocês podem imaginar, eles estão vendendo. E a gente que tem estudo, eles têm estudo, tem gente que é advogado, é enfermeiro, é médico, mas eles têm que trocar toda a documentação para poder trabalhar aqui no Brasil, né? E eles vêm sem muitas condições financeiras também, né? E aí eles muitos acabam se colocando, entrando no vício, né? Aí eles não têm mais dinheiro para pagar, às vezes, a droga, na droga, no vício, e aí eles acabam, né, perdendo a vida também, porque sabe que lá as facções são muito fortes, né? Então é uma pena. A gente sofre muito, mas eu sempre digo para minhas irmãs, a gente não pode salvar todos, né? Mas aqueles que a gente pode, nós temos várias famílias também que já estão nos ajudando. Tem uma equipe de 6, 7 pessoas deles, né, que estão nos ajudando para conhecer melhor, porque nós também não conhecemos e não sabemos a língua deles. Algumas coisas a gente já sabe, né? Entende, já conhece, mas outras não. E às vezes eles chegam, claro, todos necessitados, né? E às vezes eles não são muito honestos assim com a gente, porque diz que lá na Venezuela eles são acostumados a trabalhar porque eles ganhavam tudo do governo, né? E ali eles têm que trabalhar no duro e eles não querem trabalhar. Então, muitas vezes eles vêm, eles logram a gente, eles dizem que, né, que não estão trabalhando ou que não tem comida em casa, mas às vezes eles têm, tem gente que trabalha, tem gente que, claro, eles não têm um salário, não têm um trabalho, não têm uma carteira assinada, mas eles fazem diárias, né, para ganhar o seu 60, R$ 70 por dia, né? Cada diária que eles fazem. É uma situação bastante complicada, mas eu fico tranquila, eu não perco o sono também, porque eu digo, eu faço, né? Como pastorinha, eu cuido daquelas ovelhas que eu posso cuidar. Não posso cuidar de todas, né? Não posso salvar a todas, né? É uma realidade que a senhora descreve
que desperta pela sua figura a gratidão por termos pessoas que pensam neste caminho, né, de recuperação, de regeneração, e num trabalho que ainda está por fazer, não é, irmã? Muitas pessoas acham que o trabalho de Jesus, bom pastor, a missão já está cumprida. E a senhora, né, demonstra que não, que a realidade do nosso mundo ainda é bastante complexa. Apesar de que se tenha, claro, a esperança cristã, a esperança de transformação dessa realidade. E dentro disso, considerando toda essa dificuldade, a senhora está realmente, né, num local de bastante efervescência social num momento como esse. É verdade. E quando eu vejo que o Papa Francisco também ele está sempre atento também às migrações que chegam, né? E ele faz de tudo. Claro que ele também não pode atender todas as necessidades, mas a gente está, como ele sempre diz, né, que a gente tem que estar aberto, né, para sair do comodismo da gente, né? Para a gente não se acomodar naquela vida que a gente tem, né? Mas às vezes está bem, então não penso no outro. Não, a gente tem que estar sempre pronto, aberto também para ser uma igreja em saída, né? Não a sair por aí, mas saída para acolher, né? Acolher aquele pobre, aquela criança, aquela pessoa, né? Que vem e, sobretudo, depois da pandemia, a gente percebe muita necessidade, principalmente da juventude, né? Os jovens às vezes não têm trabalho, não só a juventude venezuelana, mas os jovens brasileiros, né? Eles às vezes não têm mais aquele ideal, ou por falta de trabalho, ou pela pandemia, que deixou realmente uma fraqueza nas pessoas também, né? Pelo fato de ficar isolado tanto tempo, né? Então, mas eu vejo assim, ó, como Deus ele é bom e ele dá a graça para a gente poder fazer alguma coisa, né? E eu também vou envolvendo as pessoas para que eles também ajudem, me ajudem, nos ajudem ali na realidade, né? É uma realidade de pessoas muito simples também no bairro onde nós estamos, né? Mas é uma realidade de pessoas muito abertas, que também vêm de muitos outros lugares, porque o Roraima, o estado de Roraima, é um estado que veio chegando gente de muitos lugares para poder povoar, né? E é muito grande, uma extensão muito grande. São gente simples que vem de outros lugares, mas de gente de muita fé, de muita fé. Então a gente vê que as pessoas estão também muito solidárias diante das necessidades, né? Muito com aquela atitude de samaritano também para ajudar os outros, né? É muito gratificante a gente trabalhar. Eu sinto que é muito gratificante trabalhar com aquele povo. E principalmente nesse tempo de pandemia, eu também fiquei contaminada. Uma das primeiras, eu fui a primeira pastorinha que fiquei contaminada com o coronavírus, né? Antes da vacina ainda. Antes da vacina, quando começou a anunciar, eu até vi umas fotos assim, eu disse, não, mas isso aqui não é para nós, isso aqui é lá para a China. Não é que voltamos para casa 2020, fevereiro, março já fechou tudo porque já estava contaminado aqui no Brasil, né? Março, abril, maio. Quando foi em maio, eu fiquei contaminada do coronavírus, né? E como é que foi a realidade lá, no geral, né? A sua contaminação também? E dentro dessa questão da migração que a senhora cita, que é um problema mundial, né, de fronteiras, o conflito se dá entre os próprios venezuelanos lá na questão da violência ou entre brasileiros que temem aí perder seus lugares? Como é que a senhora vê isso, irmã? A violência, ela é muito forte. Assim, ó, não é só no início, ele é houve assim muitas mortes, muitas brigas, né? Porque eles iam chegando e eles iam se colocando onde eles chegavam, eles se colocavam na rua e as pessoas não estavam acostumadas a isso, né? Então havia briga entre venezuelanos e brasileiros, mortes entre eles, né? Porque eles disputavam lugares para ficar e às vezes os nossos brasileiros não aceitavam. Às vezes era em volta de uma igreja, às vezes era numa praça pública, era na praça da rodoviária. E o nosso povo brasileiro não estava acostumado a isso. Então houve muita morte, muita briga. Isso foi assim muito ruim, né? Muito ruim mesmo, né? Agora uma luta que a gente está tendo lá com eles é o seguinte:
nós brasileiros procuramos nos vacinar, né? E eles não querem, muitos deles não querem se vacinar. Então, como nós recebemos doações de uma paróquia, do centro da cidade, e a gente distribui alimento para as famílias, principalmente mais carentes, né, mais vulneráveis. E muitos deles não querem se vacinar. Aí a gente colocou uma ordem assim, ó, só vai receber alimento quem fizer a sua vacina. Então eles têm que trazer uma carteirinha, né, com a vacina para apresentar. E com essa carteirinha e com o seu CPF, porque tem muitos que às vezes eles nem têm os documentos ainda, né? A gente encaminha para fazer o CPF, para fazer os documentos, para colocar as crianças na escola, né? Se tem famílias que querem migrar para outros estados, a gente orienta, né? A gente faz toda uma parte assim de orientação humana também, que às vezes é a prefeitura, o governo que devia fazer. Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. O papel dessas instituições oficiais, ele deixa a desejar muito? Não? Deixa a desejar muito, principalmente no começo, quando eles chegavam, eles não tinham espaço para eles, né? Então eles iam se colocando, como eu disse, em volta de uma igreja, num pátio, embaixo das árvores, numa praça, né? Houve muita, assim, muita resistência nesse sentido para tirar essas pessoas. E o governo, né, não tinha muito interesse. Às vezes aí o que que acontecia? Mandava o quartel, né? Os militares lá para tirar força, para levar para outros lugares. Foi muito triste no começo. Agora não. Agora eles já estão trabalhando para poder ter o seu dinheiro, pagar o seu aluguel, né? Então já hoje eles já estão mais estabilizados. E também as fronteiras estão abertas, mas parece que lá no outro lado também as coisas estão melhorando. Então tem algumas famílias que já estão retornando para lá, né? Porque lá eles têm casa, eles têm moradia, só não têm trabalho, né? E também o custo de vida é muito alto, né? Por isso que dificulta. Eles estão aqui também por isso. Então, às vezes vem o pai para cá, às vezes vem um jovem, às vezes vem a mãe e os outros ficam lá, ou então vem só a mãe e as crianças ficam lá com o pai e os avós, né? Depois vai vindo aos pouquinhos, vão trazendo o resto da família, né? É bastante sofrido mesmo, né? A questão da migração. Mas hoje a gente já tem, que não tinha, a gente já tem a Caritas Diocesana, já tem a Pastoral do Migrante na Diocese, que ajuda muito, né? Mas o governo faz também a parte dele, assim, nesse sentido de ter espaço, como é que eu vou dizer, abrigos, tem abrigos, mas o que que acontece nesses abrigos? Ali, então, tem 500 famílias lá dentro de um abrigo fechado, né? Cada um na sua barraquinha ali. Não tem nenhuma privacidade. É muito triste isso ali também. Eles recebem almoço, estão lá dentro, recebem a comida, mas eles têm que sair para trabalhar também, né? E muitos saem e não querem mais voltar, ou então acontece alguma coisa lá fora, e eles não podem entrar depois no recinto aí dos abrigos, né? Que são os militares que cuidam desses espaços, né? Aí não é a igreja, não. Sim. Sim. Irmã, nós estamos muito felizes em poder ouvir, né, da sua espiritualidade, que é o tema, né, deste encontro, não é? Indo ao encontro da humanidade que sofre. A senhora não precisa contextualizar mais nada, porque já está perto dessa humanidade. E eu quero lhe desejar aí um bom encontro, não é? Né? São 33 irmãs, como nós dissemos, de todo o Brasil. A irmã Glória, ela é gaúcha de Torres, que está em Roraima. E esse tema da migração é mundial, né? Nós temos acompanhado algumas coisas. Eu gostaria que a senhora deixasse a sua mensagem, então, sendo que a sua própria ação já demonstra, não é, o que é preciso ser feito em muitos sentidos, não somente como missionários, mas de que forma, como, né, nós perguntamos a outras pessoas, a sociedade, que não seja a autoridade religiosa, que cumpre o seu papel dignamente, como a senhora tem feito, pode ajudar nessa questão de acolhimento, né, de solidariedade nesse nosso mundo, aonde parece, né, que a educação dos filhos foi transferida para a escola e a educação do comportamento civil, né, de solidariedade foi transferida para a autoridade religiosa.
talvez isso atrase um pouco, né, a nossa pacificação mundial. O que a senhora diria para concluir como mensagem? Eu diria assim, ó, que as pessoas pudessem ter um coração aberto e o desejo de ajudar o irmão, né? Porque hoje a gente vê que a sociedade ela está mais solidarizada com, às vezes, um animalzinho, que eu acho que todo animal, toda criação merece o cuidado, né? Porque é obra de Deus. Mas parece que a gente está invertendo os valores, né? A gente cuida, às vezes, muito mais de um cachorrinho, de um gatinho, de um bichinho, às vezes, do que uma própria pessoa, do que a da própria pessoa humana. Então, que a gente se voltasse mais para essa humanidade da pessoa, né? Que a gente tivesse essa atitude de solidariedade, de desejo de ajudar. Se a gente não pode ajudar fazendo algo para tantas pessoas, mas pelo menos aquilo que a gente pode ajudar, que a gente ajude, que a gente abra o coração, que a gente se solidarize, né, com os mais necessitados. E são muitos, não são só irmãos venezuelanos ou de outros países, mas irmãos brasileiros também que estão sentindo a falta de trabalho, estão sentindo a falta de o que hoje tudo está tão caro, né? Tão difícil a alimentação, uma cesta básica, está tudo tão difícil, né? Então, quem tem possibilidade, que teve a graça de ter isso, que a gente pudesse abrir o coração também para ajudar as pessoas, né? Aqueles que são mais necessitados. Que bom, muito obrigado pela sua entrevista. Que Jesus continue iluminando aí esse seu carisma e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada e que Deus, Jesus Bom Pastor, né, possa nos abençoar a todos, que a gente vai fazer um retiro, também vamos lembrar de muitas pessoas, muitas necessidades e pessoas que estão realmente necessitando da nossa prece. Obrigada. Casa Jesus Bom Pastor TV, seu espaço de formação, acolhimento e espiritualidade. Continue conosco no canal, sempre temos conteúdos novos. Muito obrigado pela sua audiência. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade.